Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. O tema de nossa conversa de hoje traz um título um pouco tanto curioso: A Cidade que Não Tem Cemitério. Você já ouviu falar a respeito de uma cidade que não tem cemitério? Você gostaria de morar em uma cidade diferente das outras? Um fato curioso que nós temos nos dias em que vivemos é que em todas as cidades do mundo existe um cemitério. Ali no cemitério nós encontramos a saudade, a tristeza e a dor de muitas pessoas que perderam pessoas no qual amavam em vida, não é mesmo? Nos fala a respeito de pessoas que escreveram a sua história a cada dia que passava ao longo dos anos, não é? Mas agora, por algum objetivo, por algo que veio acontecer na sua vida, perderam aquilo que era de mais valioso, na sua vida. Nós vamos estudar o que a palavra de Deus nos fala um pouquinho mais a respeito dessa cidade maravilhosa, uma cidade diferente de todas as outras que você possa ter ouvido durante a sua vida. Uma cidade que não tem cemitério. A palavra de Deus fala de uma cidade preparada pelo próprio Jesus. Nós vamos se atentar ao que diz a palavra de Deus em alguns textos que encontramos nas Sagradas Escrituras. Gostaria que você que está nos acompanhando abrisse a sua Bíblia para que juntos possamos estudar e acompanhar o raciocínio da palavra de Deus no que está escrito de João, no capítulo 14, do verso 1 e o verso 3, onde nos fala a respeito dessa cidade maravilhosa. Jesus começa falando de umas palavras de conforto para mim e para você que talvez tem passado momentos difíceis, de dificuldades e tem ansiado todos os dias da sua vida um dia se encontrar com o seu Senhor. A palavra de Deus nos fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, porque fui preparar-vos lugar, para onde eu estiver estejais vós também. Então esse texto da palavra de Deus nos fala do grande desejo que Jesus tem em ter a cada um de nós perto de si, não só por um dia, por outro, 3 ou 4 dias, mas sim por toda a eternidade. Então ele fala: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, e assim como eu fui, eu também voltarei para buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma das promessas feitas pelo próprio Jesus a cada um de nós. A palavra de Deus nos fala que Jesus garante que ele mesmo está preparando uma cidade eterna para os salvos. Não é obra humana, mas é uma obra divina. Então a palavra de Deus fala que Jesus foi preparar um lugar para que onde ele estiver, você também possa estar presente por toda a eternidade. Lembrando que essa morada só será herdada por pessoas que alcançarem o grande objetivo através do plano da redenção feito e elaborado por Jesus e executado na cruz do Calvário, para que eu e você possamos estar lá naquele grande dia. Então, um dos grandes detalhes para que eu e você possamos morar na cidade maravilhosa, nessa cidade que não tem cemitério, é que eu e você precisamos estar salvos. Esse é um dos primeiros requisitos para que eu e você possamos adentrar os muros dessa cidade maravilhosa. A palavra de Deus também nos fala o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 10, que diz: esperava a cidade que tem fundamento, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Então, um dos grandes detalhes dessa grande construção, dessa grande cidade, é que ela não tem como construtor a mim ou a você, talvez, que trabalha na área da construção civil, não é mesmo? Não é uma obra feita por mãos humanas, mas a palavra de Deus fala que foi feita por mãos e é feita por mãos divinas. Olha só que interessante o que diz a respeito desse texto que nós lemos agora. Abraão e os patriarcas viveram pela fé esperando essa cidade, mostrando que desde o início Deus tinha um plano eterno para o seu povo. Ao estudarmos a história da raça humana, a raça humana em muitos momentos da vida decidiu desviar os seus pés dos caminhos do Senhor. Mas o fato é que todas as vezes que eles decidiram desviar os seus pés dos caminhos do Senhor, o diabo tinha sempre um barco pronto. Mas ao estudarmos esse texto da palavra de Deus, nos mostra que Abraão e os patriarcas ouviram falar dessa cidade maravilhosa que não tinha cemitério. Mas eles viveram pela fé anos após anos, tendo em seu coração essa única esperança de um dia habitar por toda a eternidade nessa cidade maravilhosa que não existe,
não existe cemitério. A palavra de Deus também fala também dessa beleza dessa nova cidade, conhecida também na palavra de Deus como a Nova Jerusalém. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 21, no verso 2. Diz assim, as palavras de João descritas nas Sagradas Escrituras. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Olha só que interessante. Então João, em visão, ele viu a nova cidade, a Nova Jerusalém, preparada, que vinha da parte de Deus, preparada agora para todos aqueles que alcançassem o grande objetivo da salvação. Olha só que interessante o que diz. A cidade é descrita como uma noiva enfeitada. E isso mostra pureza, beleza e também perfeição espiritual. Essas são algumas das características que essa nova cidade tem. Acredito que você já tenha visto algum anel de ouro, não é mesmo? As pessoas nos dias atuais vivem utilizando correntes de ouro, não é mesmo? Mas você já foi a alguma cidade da sua vida, durante toda a sua vida, você já chegou a ir a uma cidade onde as ruas são de ouro, onde as paredes são diferentes? Você já chegou em uma cidade dessa? Se a gente olhasse nos dias em que vivemos, com certeza essa cidade seria saqueada, não é mesmo? Porque os dias em que estamos vivendo são dias difíceis, não é mesmo? Mas a palavra de Deus fala que essa cidade é uma cidade perfeita, uma cidade diferente, nunca jamais vista pelos olhos humanos. A palavra de Deus fala que João teve uma visão e ao contemplar essa cidade ficou maravilhado com a sua beleza e com a sua magnitude também. A palavra de Deus ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 18 e o verso 21, nos faz um pouquinho sobre a descrição dessa cidade. A palavra de Deus nos fala assim que ela descreve muro de jaspe, ruas de ouro e portas de pérola. Você que está nos acompanhando aqui nesta manhã, será que essa cidade é diferente das outras no qual você talvez viajando durante a sua vida já viu? Com certeza, não é mesmo? Nesses textos da palavra de Deus, ela nos descreve essa cidade tendo o quê? Tendo muros de jaspe, tendo ruas de ouro e portas de pérolas. Ou seja, todas elas são pedras preciosas, não é mesmo? Então a Bíblia usa pedras preciosas para simbolizar a glória e perfeição da cidade. Tudo nela reflete a santidade de Deus. Olha só que interessante. Então, olharmos essas pedras maravilhosas, descritas na palavra de Deus, pedras raras, inclusive, e caras, nos dias em que vivemos, muito difíceis de encontrar. São elas que ornamentam também toda a cidade, a nova cidade, a cidade de Jerusalém. A palavra de Deus também traz uma outra característica, que nessa cidade maravilhosa não existirá lágrimas e dor. Eu gostaria de perguntar para você que está nos acompanhando. Você talvez mora em sua casa, mora em algum apartamento, um condomínio, não é mesmo? E mesmo assim tem dificuldades, problemas, vizinho que briga com vizinho, não é mesmo? Crianças correndo e gritando, pessoas acelerando motos, não é mesmo? Mas se eu dissesse para você que existe um lugar onde ninguém fica doente, onde não tem tristeza, não tem dor, não tem morte, e mais do que tudo, ela é gratuita. Você aceitaria o convite para habitar neste lugar maravilhoso? Acredito que você não pensaria duas vezes, não é mesmo? Porque afinal o que o mundo hoje, nos dias em que vivemos, procura é somente paz, não é mesmo? Mas as pessoas, ao olharmos para o mundo em que vivemos, as pessoas correm de um lado para o outro, cada um buscando aquilo que acreditam ser a realização para os seus sonhos. Mas após alcançar tudo aquilo que tanto almejavam no seu coração, percebem que aquilo que eles tanto queriam e conquistaram agora traz uma paz enganosa, uma paz falsa, não é mesmo? Porque as pessoas hoje não têm tempo para ouvir as alegrias das outras pessoas, quem dirá suas tristezas, não é mesmo? Não é? Então a palavra de Deus nos fala a respeito desse lugar maravilhoso, onde eu e você podemos habitar e de um modo gratuito, sem pagar nada. Será que você aceitaria morar num lugar maravilhoso desse? Não é? Então a palavra de Deus nos fala da importância dos dias em que estamos vivendo, estarmos atentos a para onde estamos indo. A palavra de Deus fala assim, eis que coloco diante de vocês dois caminhos, escolha o da vida para que viva. Não é o conselho da palavra de Deus que Jesus nos diz? Dois caminhos, um conduz à perdição eterna, não é mesmo? É largo, espaçoso,
e o outro que conduz para o céu, para essa cidade maravilhosa. É um caminho estreito e curto, mas cheio de desafios, provas, para que você possa ser mais do que vencedor. Olha só que interessante, ela fala que essa cidade nova não tem dor, não tem tristeza. Quanto você estaria disposto a pagar para morar em um lugar de paz, onde não existe nada disso? Acredito que é um preço inestimável, não é mesmo? Afinal, você não iria sofrer de nada, não iria ter necessidade de nada. Então podemos dizer que essa cidade maravilhosa é uma cidade perfeita, não é mesmo? A palavra de Deus, livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, nos traz as seguintes palavras: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Essas são uma das características contidas na palavra de Deus a respeito dessa cidade que não tem cemitério. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ou seja, você não vai chorar mais, você não vai lamentar mais. Olha só, não haverá mais morte, e nem pranto e nem dor. A palavra de Deus nos traz o retrato do cemitério, né, sendo um lugar de tristeza, um lugar ali de solidão e com certeza de saudade. Talvez eu esteja falando com alguém que já perdeu o papai, a mamãe, os irmãos, pessoas importantes para si, não é mesmo? A gente sabe que o tempo, a dor é controlada, não é mesmo? Mas a saudade jamais. Quando vem a nossa mente, as nossas lembranças, os momentos felizes que vivemos perante aquela pessoa no qual nós tanto amamos. Mas só paramos para perceber o valor e o amor que temos pelaquela pessoa quando chegamos em um momento para nos despedir da mesma, não é mesmo? Se você for a algum lugar, quando estiver tendo um velório, de preferência que não seja o meu, e você for visitar um lugar onde estiver tendo um velório, você se assentar bem pertinho da pessoa que perdeu a sua vida, e você chegar e falar para ela assim: olha, eu tenho o carro mais caro do mundo. Você vai perceber que essa pessoa não vai se mexer porque ela não está interessada, não é mesmo? Você vai dizer para ela: olha, eu tenho 20 milhões de dólares para você. Você vai perceber que essa pessoa também não vai mexer porque ela não está interessada, porque ela perdeu aquilo que é de algo de mais valioso para si, que é a sua vida. A palavra de Deus fala que neste lugar maravilhoso, na cidade santa, não existirá mais dor nem tristeza, onde nós não vamos mais precisar nos despedir de quem nós amamos. Lugar maravilhoso, então, não é mesmo? A palavra de Deus nos fala que Jesus é a garantia de que a morte não terá a última palavra. Ele é a chave da vida eterna. Vamos viver num lugar agora maravilhoso, onde não vamos mais nos preocupar com a morte, com a idade, onde também não iremos ter mais os cabelos brancos marcando e nos dizendo que nossos dias estão cada vez mais curto. A palavra de Deus ainda nos diz, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 54 e o verso 55, as seguintes maravilhosas palavras: tragada foi a morte na sua vitória. Olha só que interessante esse texto da palavra de Deus. Esse texto nos fala a respeito da ressurreição de Cristo, não é? A respeito da grande luta travada por Jesus ao enfrentar todas as artimanhas de Satanás, ao ponto até mesmo de ser morto. E agora a palavra de Deus nos fala que quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, o inferno todo bradou, ficou feliz: olha, matamos o Filho de Deus, não é mesmo? Mas a palavra de Deus fala que houve uma grande reviravolta no que nos diz a palavra de Deus, falando a respeito da ressurreição de Cristo. Olha só o que diz isso. A ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte, assegurando que a Nova Jerusalém não haverá sepulturas. Olha só uma das outras características dessa cidade: além de não haver morte, fome, tristeza, lágrimas, ranger de dentes, essa nova cidade também não haverá sepulturas. Você não vai precisar se preocupar com nada, porque ali é um lugar perfeito e maravilhoso para que você possa viver por toda a eternidade. A palavra de Deus ainda no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 14, nos diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha só, ou seja, não existirá mais a morte, nada mais que possa cauterizar a sua mente. A palavra de Deus fala que agora você será uma pessoa, enfim, livre. Não terá de se preocupar agora com as consequências, porque você habita em um lugar maravilhoso, não é mesmo? A palavra de Deus ainda fala que apenas os salvos, purificados pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, entrarão. Qualquer tipo de pessoa vai habitar nessa cidade? Não é mesmo? Existe um requisito para ser cumprido,
para que você possa habitar nessa cidade maravilhosa. Gostaria de perguntar para você que está nos assistindo, você tem se preparado para contemplar esse evento faustoso? Tem se preparado para estar apto como um candidato aprovado para habitar nessa cidade maravilhosa? Pegar a chave da sua casa e adentrar para dentro, uma chave simbólica, claro, né? Não é mesmo? Mas a palavra de Deus fala que Jesus está ansioso para ceder um lugar para que você possa também ser um habitante natural daquele lugar preparado pelo próprio Jesus. Olha só que interessante, algumas características que nos fala a respeito do que não entrará nessa cidade maravilhosa. A palavra de Deus no livro de Apocalipse 21, verso 7, traz as seguintes maravilhosas palavras. Não entrará nela coisa alguma que contamine. Olha só, então esse texto da palavra de Deus fala a respeito da importância de nós nos prepararmos, a nossa mente, o coração, os pensamentos, né? Estarmos lutando diariamente contra as coisas, contra as artimanhas que Satanás nos lança diante de nós, para que estejamos nós aptos e aprovados, limpos de fato de coração, para que possamos adentrar as portas dessa cidade maravilhosa. A palavra de Deus ainda, no livro de Salmos, no capítulo 15, do verso 1 e o verso 2, nos fala sobre quem habitará nesse tabernáculo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Uma pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. Essa é uma das características de algumas pessoas que vão habitar, não é mesmo? O salmista Davi faz uma pergunta: quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Quem habitará no seu santo templo? E a resposta vem: aquele que anda com sinceridade e pratica a justiça. Se nós olharmos para a raça humana, de fato, nossos caminhos são tortuosos e fracos e pecaminosos, não é mesmo? Mas a palavra de Deus fala que todas essas coisas que fazem o nosso caráter ser mau terão de ser abandonados e deixados de lado para que possamos nós adentrarmos as portas dessa cidade maravilhosa. A palavra fala que Deus mostra que a santidade é a marca daqueles que terão entrada na cidade eterna. Só poderão entrar aquelas pessoas que buscam em seu coração um renovo, uma nova transformação para ser novas pessoas em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que só habitará naquele lugar maravilhoso pessoas que têm o grande desejo em seu coração de estarem com Jesus para todo sempre. A palavra de Deus ainda nos diz, no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 14, as seguintes maravilhosas palavras: bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos. Olha só que interessante o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurados são aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus, não é mesmo? Que tem a fé de Jesus assinalada em seu coração. A palavra de Deus fala que o direito da árvore da vida é dado a quem permanece fiel aos mandamentos de Deus. Uma das grandes características que nos fala que nos é impossível chegarmos a esse lugar maravilhoso se obedecermos às regras, os requisitos que Deus nos impõe para que possamos nós alcançar o patamar, o padrão desejado por Deus para que possamos habitar naquele lugar. As regras descritas na palavra de Deus a cada um de nós está escrita nos seus 10 mandamentos, nas tábuas dos 10 mandamentos, entregue a Moisés no Monte Sinai, que prevalece até mesmo nos dias em que estamos vivendo. Eis ali todos os requisitos para que você possamos habitar neste lugar maravilhoso. A palavra de Deus fala que Deus não tem distinção de pessoas. Deus não faz distinção de raça, de cor, de línguas ou de nacionalidades que você possa ter também. Mas a palavra de Deus fala que esse convite ele é estendido a todos aqueles que desejam seu coração habitar em um lugar que tem todas essas características. A palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 55, verso 1, traz as seguintes maravilhosas palavras: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Olha só que interessante esse texto da palavra de Deus, fala que a salvação é oferecida gratuitamente, não por obras, mas pela graça. Olha só, eu já falei no começo da mensagem, dessa pequena mensagem, quanto você estaria disposto para pagar, não é mesmo? Para morar num lugar desse, não é? Acredito que o valor é inestimável, não existe nada de ruim, pagaríamos qualquer valor para vivermos para todos sempre, não é mesmo? Nesse lugar maravilhoso. Mas a palavra de Deus fala que esse convite, ele estende a todos. E mais do que isso, você não precisa pagar nenhum real para que possa ser o proprietário e possa habitar por todo sempre neste lugar maravilhoso.
parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? E às vezes pode parecer mentira, não é? Mas a palavra de Deus nos garante que este lugar existe, ele está bem perto de nós a cada dia que vivemos nos dias finais da história deste mundo. A palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, nos fala de um convite feito pelo próprio Jesus a cada um de nós, onde nós que estamos aqui podemos atender ou não. Podemos decidir ou não habitar neste lugar maravilhoso. Atentemos o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus fala a respeito de cada um de nós, nos fala do seu desejo, ele te faz um convite, olha, vinde a mim, você que está cansado de sofrer, você que está cansado de passar todos os tipos de dificuldades, você que está nos assistindo nesta manhã, nessa programação maravilhosa, você já parou para pensar quantas pessoas estão sentadas em sua casa ou estão deitadas em sua cama, esperando só mesmo o momento de morrer? Porque em seu coração não existe mais a esperança, não existe mais aquela alegria de viver, porque ainda não tiveram um encontro com Jesus, porque não ouviram falar a respeito dessa cidade maravilhosa preparada pelo próprio Jesus. A palavra de Deus nos fala de um mundo triste, um mundo sombrio, que tem as mentes cauterizadas pelas artimanhas do diabo todos os dias, não é mesmo? Então a palavra de Jesus nos fala da importância de vivermos os nossos dias com esperança em dias melhores através da grande volta de Jesus, não é mesmo? A palavra de Jesus nos fala da importância de estarmos preparados para este evento maravilhoso. E para concluirmos, gostaria de ler o que diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 17, diz, e o Espírito e a esposa vêm, não é mesmo? Então essa é uma promessa maravilhosa a respeito da vinda de Jesus, a respeito dessa cidade maravilhosa. A vinda de Jesus é certa, meus amados irmãos. E nos dias em que estamos vivendo, está cada dia mais próximo, a cada dia, a cada passo que damos, a volta de Jesus, a espera e a esperança desse lugar maravilhoso está diante de nós. E cabe a cada um de nós aceitarmos ou não. Que o nosso maravilhoso Deus possa ser tua sombra e a tua direita em todos os seus caminhos. Que você, ao fazer escolhas diárias na sua vida, possa você escolher caminhar ao lado de Jesus e possa fazer dele o seu grande arquiteto para os seus sonhos, seus projetos, para que ele possa tornar você mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Esse é meu desejo, é minha oração para mim e todos nesta manhã.